Shalom, amados! Seja bem-vindo ao canal Berahot, o canal de bênçãos na sua vida. Eu sou o pastor Josué Santana e hoje eu estou aqui para nós começarmos uma série de vídeos dando um passeio sobre a Bíblia. Então essa série de vídeos, ela não tem uma quantidade determinada, mas nós vamos sair de Gênesis e vamos chegar lá no livro de Apocalipse. Então você que tem curiosidade sobre a Bíblia, sobre como que as coisas se desenrolaram na Bíblia, você vai ter a oportunidade. Aí não sei quanto tempo vai durar, mas nós vamos passear pela Bíblia. A gente sempre se pergunta, né? Como na narrativa da história, no começo da história da humanidade, as pessoas tinham conhecimento de Deus. E nós vamos ver hoje como é que esse conhecimento de Deus ele foi sendo trazido desde o Éden até os dias de hoje. Hoje nós vamos pegar um período específico que nós vamos ver do Éden até o dilúvio. Como foi que o conhecimento do Eterno foi se realizando nesse período. Para isso, amados, eu estou usando aqui a Bíblia judaica e vocês vão ver que eu vou sempre usar o nome em hebraico, porque tem uma importância muito grande o nome ser falado em hebraico. E estou usando também um livro chamado Torá Arashi, um comentário de rabinos sobre o livro de Gênesis. E nós vamos ver como que sai o homem do jardim do Éden e como que ele chega até que Deus determine o dilúvio. Então, a primeira coisa que a gente precisa ficar bem claro, e eu vou usar para isso a genealogia que está no livro de Gênesis, capítulo de número 5. Qual é a importância da genealogia? Você já deve ter parado para ler uma genealogia e vamos supor, geralmente se um pai teve lá 10 filhos, geralmente não se fala dos 10 filhos, vai falar de alguém. O que a genealogia traz de ensinamento para nós? Primeiro, a genealogia ela vai sempre marcar o nome das pessoas que foram mais importantes. E quando você para pensar, foram mais importantes, por que foram mais importantes? E a gente vai ver que da saída do Éden até o dilúvio, as pessoas mais importantes eram as pessoas que se importavam em conhecer o Eterno, em dar seguimento ao que o Eterno ensinou. Quando a gente fala de Adão e Eva, eles nasceram, foram criados num estado pleno de perfeição. Então eles não tinham má índole, eles não tinham nenhum tipo de problema. Mas a desobediência, o pecado, denegriu aquilo que Deus havia criado perfeitamente. A Bíblia vai trazer essa degeneração como uma coisa que parece ser supérflua, porque a Bíblia vai dizer o seguinte: olha, quando Adão peca, Deus fala, a gente precisa tirar ele do jardim do Éden, porque agora ele é conhecedor do bem e do mal. A gente pode fazer uma alusão que, primeira parte, a gente tem que tomar cuidado com o conhecimento que nós temos. Por quê? Porque o Adão conhecia o bem, mas ele não conhecia o mal. Então, quando ele conhecia o bem, ele era um homem perfeito. E Deus não tinha interesse que ele conhecesse o mal. Por quê? Porque veja como que Deus coloca a punição para ele ao conhecer o mal. O dia que você me desobedecer, que é comer do fruto, você vai morrer, Adão. E Deus não quer essa morte. Então, nasceram muitas pessoas, mas nem todas entram na genealogia. Por quê? Aí nós vamos entender uma outra questão. A Bíblia diz, lá no livro de Apocalipse, que quem for sofrer o dano da segunda morte, e aí a gente para pensar assim, puxa, segunda morte, qual é o principal motivo que nós temos que correr para evitar o dano da segunda morte? O dano da segunda morte é mais ou menos como ser esquecido por Deus. Você nunca mais ser lembrado por Deus. Então veja, teve muitas pessoas, teve pessoas má, e essas pessoas que eram más,
elas somem na hora que se faz uma genealogia. Por quê? Porque Deus não tem interesse de que as pessoas más sirvam de referência em algum momento. Quando o povo de Israel tem rei, e aí é bastante interessante, toda vez que a Bíblia vai falar dos reis, a Bíblia vai dizer assim, olha, ele foi, quando a pessoa era um bom rei, o rei era bom, servia, temia Deus, a Bíblia vai usar a seguinte expressão, ele foi igual ao seu pai Davi. Porque Davi era o exemplo máximo do rei que Deus se agradava. Quando o rei era mau, o rei não servia a Deus, não temia a Deus, a Bíblia vai dizer, vai sempre fazer a conotação de um rei mau, principalmente Menaxe, que chegou a sacrificar seu filho a Moloque. Então, a gente vai ver que Deus, ele tem um trabalho específico de guardar a memória das pessoas que temem a ele. Quando uma pessoa má morre e o nome dela continua sendo lembrado, é sempre como uma referência de que a gente não deve seguir aquele caminho. Então, hoje, quando você fala, hoje, né, nós falando aqui no século 21, quando você fala de Thomas Edison, quando você fala de Galileu Galilei, Galileu Copérnico, quando você fala de grandes homens da história, sempre a lembrança deles é positiva. Quando você lembra de nomes de maldita memória, como Hitler, é sempre, olha, não seja como ele. Vocês têm que fugir disso, porque ele é o padrão da maldade. Nós vamos ler Gênesis, capítulo de número 5, e nós vamos ver essa sequência de genealogia. Livro de Bereshit, Gênesis, capítulo de número 5, que diz assim: Eis a genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, ele o fez à semelhança de Deus. Criou macho e fêmea, abençoou-os e chamou de Adão, humanidade, homem, no dia em que eles foram criados. Depois de viver 130 anos, Adão gerou um filho semelhante a si mesmo e o chamou de Sete. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu outros 800 anos e teve filhos e filhas. Ao todo, Adão viveu 930 anos, então morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu outros 807 anos e teve filhos e filhas. Ao todo, Sete viveu 912 anos e então morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Quenã. Depois do nascimento de Quenã, Enos viveu outros 815 anos e teve filhos e filhas. Ao todo, Enos viveu 905 anos e então morreu. Quenã viveu 70 anos e gerou a Mahalalel. Depois do nascimento de Mahalalel, Quenã viveu outros 840 anos e teve filhos e filhas. Ao todo, Quenã viveu 910 anos e então morreu. Mahalalel viveu 65 anos e gerou a Iered. Depois do nascimento de Iered, Mahalalel viveu outros 830 anos e teve filhos e filhas. Ao todo, Mahalalel viveu 895 anos, então morreu. Iered viveu 162 anos e gerou a Hanoque. Depois do nascimento de Hanoque, Iered viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Ao todo, Iered viveu 962 anos e então morreu. Hanoque viveu 65 anos e gerou Metushelar. Depois do nascimento de Metushelar, Hanoque andou com Deus durante 300 anos e teve filhos e filhas. Ao todo, Hanor viveu 365 anos. Hanor andou com Deus e então não mais estava ali, porque Deus o tomou. Metushelar viveu 187 anos e gerou Lamer. Depois do nascimento de Lamer, Metushelar viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Ao todo, Metushelar viveu 969 anos e então morreu. Lemer viveu 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noar, descansado, pois disse: Este nos consolará de nosso trabalho, do serviço pesado que realizamos com nossas mãos, para retirar do solo amaldiçoado por Adonai. Depois do nascimento de Noar, Lemer viveu 595 anos e teve filhos e filhas. Ao todo, Lemer viveu
777 anos e então morreu. Noa tinha 500 anos e Noa foi o pai de Shem, Ram e Jefé. Quando nós vemos a genealogia, esse capítulo 5 de Gênesis que a gente acabou de ler, veja que interessante. A genealogia de Adão, lembra que eu falei sobre Deus guardar o nome da pessoa boa? Veja só, a genealogia de Adão, ela não fala de Abel e nem de Caim. Aí você pode até perguntar, por quê? O Caim porque era mau. Pela maldade do Caim, ele não deve ser lembrado. E por que não aparece o nome do Abel? O Abel, ele não vai aparecer o nome dele na genealogia de Adão porque ele não teve descendência. Veja como para Deus é importante a descendência. É importante você ter filhos e você ensinar os seus filhos a temer o Senhor. Veja, o Caim era mau e o Abel não teve filhos. Por causa disso, dessas duas razões, um é mau, o outro não tem filho, a memória deles é como que apagada. E quando você lê a genealogia de Adão, ela começa onde? Ela começa no seu terceiro filho. E aí a Bíblia vai dizer que Adão gerou Sete aos 130 anos. E é óbvio que essa contagem ela se dá a partir do momento em que o homem pecou, né? Então, antes de pecar, Adão viveu não sei quantos anos, mas não era se contado o tempo. Por quê? Porque era um estado de perfeição, não se havia essa preocupação. E aí entra o primeiro detalhe, né? Nesse livro da Torá Rashi, ela vai dizer o seguinte, que por que se ressalta que Adão tinha 130 anos? Porque eles defendem de que esse período, desde a morte de Abel até o nascimento de Sete, o Adão não teve relações com a Eva. Foi um período que ele se absteve de ter relação. Até talvez por não querer que o mal se espalhasse pelo mundo, mas nesse período ele é questionado. E quando ele é questionado, ele volta a conhecer a Eva e eles têm mais um filho. E a Bíblia vai dizer depois que ele teve filhos e filhas. O primeiro, quando Adão sai do Éden, ele conhece o Eterno na sua forma mais pura, na sua forma mais, digamos, original. Por quê? Primeiro que o Adão no Éden ele era perfeito. O segundo ponto é que, além dele ser perfeito, ele conhecia Deus pessoalmente. A Bíblia vai dizer que todos os dias, na viração do dia, Deus visitava Adão. Então Adão tinha um conhecimento do Eterno mais puro que você possa imaginar. Que não era só um conhecimento didático, era um conhecimento de relacionamento. Então, quando o Adão tem esse filho chamado Sete, na Bíblia em português é Sete, quando ele tem esse filho, ele passa para o filho esse conhecimento essencial do Eterno, esse conhecimento original. Agora veja bem, a Bíblia diz que o Sete viveu 105 anos e gerou a Enosh. Aqui entra mais uma característica que a gente tem que entender quando a gente lidar com a Bíblia. O filho mais velho, ele quando nascia, ele recebia da sua família. E a gente está falando aqui, nesse período patriarcal, de patriarcas. O pai era o cabeça da família. E o filho mais velho, ele era preparado para dar continuidade ao nome da família, ao nome do pai. Veja que o Sete teve um filho e chamou Enosh, mas vai dizer depois lá que ele teve filhos e filhas. Então veja só, ele vai trabalhar incansavelmente para que o seu filho possa aprender as coisas do Eterno. E não só aprender, dar continuidade. Então, o primeiro filho, ele era recebido de uma forma com uma responsabilidade muito grande. Lá na frente, quando a gente for estudar sobre as questões da Torá, a Bíblia diz que o filho mais velho, quando o pai ia dividir
a sua herança, o que ele tinha juntado em vida, estava perto de morrer e tinha juntado em vida, a Bíblia diz que o filho mais velho ele recebia uma porção dobrada. Então vamos supor, se o pai tinha 5 filhos, a herança era dividida por 6. E o filho mais velho, ele recebia uma bênção dupla, uma herança dupla. Por quê? Porque ele ia ser responsável por dar continuidade ao nome e de cuidar dos pais até a hora em que os pais viessem a falecer. Chet, ele assume esse papel de receber, porque Caim se desviou. O Caim não conseguiu andar no caminho do eterno. Então, Deus dá a oportunidade de Adão ter mais um filho para que esse filho possa fazer a continuação do nome de Adão. Talvez, se não tivesse Chet, o conhecimento do eterno tivesse se acabado. Não teria se acabado porque o eterno não ia deixar. Mas, provavelmente, ia esmorecer. Então, Chet gera Enos. E Enos vai continuar. O meu produtor, o Felipe Lindão, ele vai colocar para vocês uma ilustração que vai mostrar toda a genealogia de Adão e Eva até Noé. E nessa genealogia você vai poder ver o ano que nasceu a pessoa e o ano que ela morreu. E aí você vai ver até onde vai o conhecimento do eterno passado por Adão. Porque o filho de Chet, Enos, que é Enosh em hebraico, ele recebeu o conhecimento do pai e recebeu o conhecimento do avô. Então ele tinha o conhecimento direto de Adão, porque ele foi contemporâneo de Adão, e ele tinha o conhecimento de Sete. Depois de Enosh, Enosh viveu 90 anos e gerou Quenã. De novo vai dizer que ele viveu tantos anos e teve filhos e filhas, mas veja que a gente só vai saber o nome daquele que deu sequência ao conhecimento do eterno, que nasceu com a missão de espalhar, de ajudar a espalhar o conhecimento do eterno. Então, veja que não tem, como que eu posso dizer, revelações especiais até aqui. São conhecimentos que são passados de pai para filho, e esse de pai para filho vai fazendo com que as pessoas conheçam o eterno. Depois, Kenan gera a Mahalalel. E ele teve filhos e filhas, mas quem vai entrar? Mahalalel. Então, Mahalalel, para você ter uma ideia, ele pega o conhecimento de Adão, Sete, Enos, Cainã, de Quenã, né? E de Mahalalel. E ele é o Mahalalel. São clãs que vêm trazendo o conhecimento do eterno. Depois de Mahalalel, a Bíblia diz que ele teve filhos, né? Ele gerou Jered em português e Ered em hebraico. Depois do nascimento de Ered, ele teve filhos e filhas. Então, de novo, Ered é o quê? É o filho mais velho dele. É o principal. A Bíblia vai dar uma importância muito grande para o filho mais velho. Não que os outros não sejam, mas o filho mais velho, ele já nasce com uma obrigação, entre aspas, né? Que é o quê? Que é de dar continuidade ao conhecimento do eterno. Então, a gente está chegando aqui já na metade já passamos da metade, e nós vamos vendo que uma pessoa carrega a incumbência de ensinar a palavra de Deus para aquele mundo lá. O mundo não é uma linhazinha de bons. Tem essa linha que a Bíblia vai priorizar, que é do bem, que são as pessoas que guardam a palavra do eterno, mas não esqueça que do outro lado tem a linha de Caim. E na linha de Caim, a maldade está quase que submergindo a bondade. Tem mais gente fazendo mal, e a gente vai ver, quando Deus interfere para dizer do dilúvio, a gente vai ver que essa maldade ela vai se espalhando mais, porque veja, a gente tem um nome por família aqui. E muitos desses outros filhos com certeza se desviaram também. Mas Deus está mantendo aqui a sua linha. Depois de Ered viveu 162 anos e gerou
a Hanoque. Hanoque, que em português é o Enoque. O Enoque, ele viveu e chegou a conhecer o Adão. O Enoque, quando ele foi levado ao céu, fazia pouco tempo que o Adão tinha morrido. O Enoque vem e vai ser um referencial muito grande. Por quê? Ele aprendeu tanto, ele andou com Deus. A Bíblia vai dizer que ele teve uma intimidade com Deus. E essa intimidade ela foi tão grande que ele desapareceu. Ele foi sequestrado por Deus. Ele foi, na linguagem do João Ferreira de Almeida, ele foi transladado. Imagina, aí você pensa assim, ele tinha um conhecimento especial? Não, é o conhecimento que vem passando de família. Ele é contemporâneo de Adão, ele viveu, conheceu Adão, conheceu Sete, conheceu Enos, conheceu Cainã, Mahalalel, o pai dele, Jered. Tudo isso é como se fosse uma linha sucessória da bondade. Ele viveu 365 anos e nesse ano o Senhor o tomou para si. E ele gerou um filho e esse filho se chama Matusalém. Em hebraico ele vai se chamar Metushelah. O Enoque, o Enos, ele viveu 365 anos, gerou filhos e filhas, entre eles Matusalém, Metushelah, e foi tomado. Deus o tomou. Deus falou, chega, vem para cá. E aí o que acontece? Ele teve uma vida tão prazerosa de se conhecer. Existe até algumas fontes que falam do livro de Enoque. Judas cita o livro de Enoque, né? Ele fala, olha, Enoque já disse que o Senhor virá com os seus santos, os anjos. Então, ele viveu uma vida de tanta intimidade com Deus que o filho dele, Metushelah ou Matusalém, vai ser na Bíblia o homem que mais viveu. E aí você pode pensar, o que isso tem a ver? A vida longa e próspera de uma pessoa na Bíblia simboliza, acima de tudo, que ele foi muito íntimo de Deus. E segundo algumas tradições judaicas, Matusalém era um homem tão justo, que ele morre no ano do dilúvio. E a tradição judaica vai dizer que Deus esperou Matusalém morrer para começar o dilúvio. E não merecia morrer no dilúvio. O Senhor ceifou a vida dele no ano do dilúvio e quando Matusalém morre, começa o dilúvio. Mas veja só, depois de Matusalém, a Bíblia vai dizer que o Metushelah viveu 187 anos e gerou Lamer. O Lamer, também segundo a tradição judaica, a tradição defende a ideia de que Lamer foi o homem que matou Caim. Por quê? Quando Caim matou Abel, e na nossa tradução, ela está dizendo assim que Deus falou que quem matasse Caim teria uma vingança 7 vezes. Mas na verdade, em hebraico, dá a seguinte conotação, de que quando o Caim matou Abel, Deus falou para o Caim o seguinte, Caim, você fez, e é um princípio bíblico. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. A Bíblia não diz que quem com ferro fere, com ferro será ferido? Então, diz a tradição judaica que quando Deus julgou Caim, Deus falou, olha Caim, você segue a sua vida, não vou deixar ninguém fazer nada com você por enquanto, mas na 7ª geração, você vai ser morto. E a 7ª geração é a geração de Lamer. E aí, como é que a gente vai ver que o Lamer fez isso? A Bíblia vai dizer em Gênesis 4:19 que esse Lamer matou 2 pessoas, um homem e um rapaz. E segundo a tradição judaica, esses homens eram Caim, que pagou pelo seu pecado, e também o seu filho Tuval Caim. A tradição judaica diz que o Lamer ele tinha um problema de visão e ele acabou num acidente lá matando Caim e matando Tubal Caim. Esse Lamer, ele viveu 777 anos. E aí o que acontece? Para você ter uma ideia, o Lamer, da linhagem que vai guardar a palavra do Eterno, o Lamer morreu antes do dilúvio.
Ele teve 777 anos, o último homem, exceto Noé, que passou pelo dilúvio, mas o último homem que morreu e era da linhagem que guardava o ensinamento do Eterno foi Matusalém. Às vezes a gente vê algumas coisas na Bíblia e a gente não tem a disponibilidade de fazer as ligações. Muitas vezes a Bíblia, por exemplo, lá em Ezequiel, a Bíblia vai dizer, olha, se tivesse um homem aqui que se pusesse na brecha entre eu e o povo, eu não destruiria essa cidade. Quando o Abraão intercede pelo seu sobrinho Ló, veja como ele vai colocando para Deus. Ele não vai dizendo, Deus, faz um milagre, uma bondade. Não, ele fala, Deus, se tiver 50 justos, o Senhor guarda a cidade? E Deus vai dizer, guarda. E se tiver 40, ele vai descendo. 30, 20, 10, 5. Por quê? Porque o Abraão ele está procurando que tenha alguém, uma pessoa pelo menos, que possa impedir que Deus exerça juízo sobre aquele lugar. A gente vai encontrar em Deus sempre ele querendo ter uma pessoa que guarde a sua palavra, que ensine para que ele não venha fazer o juízo sobre o mundo. E o Lamer, depois que ele viveu 182 anos, ele teve um filho a quem chama de Noar, em hebraico, mas em português é Noé. E veja o que o Lamer fala quando nasce o seu filho Noar. A Bíblia vai dizer assim, Lamer viveu 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noar, que o nome já quer dizer descansado, pois disse, este nos consolará do nosso trabalho, do serviço pesado que realizamos com nossas mãos, para retirar do solo o amaldiçoado por Adonai. Segundo algumas fontes, aqui, quando nasce o Noar, aqui já se havia uma mensagem para o mundo de que Deus mandaria o dilúvio. Não sabiam quando, não sabiam em que época, mas é como se já tivesse uma profecia de que Deus já havia dito para o povo que ele ia destruir o mundo com um dilúvio. Então as pessoas já tinham esse conhecimento a respeito do dilúvio. E aí, quando o Noar nasce, o pai dele diz, olha, ele nos consolará. Ou seja, é mais ou menos como se a gente dissesse assim, amados, ele nos redimirá. É como se fosse uma redenção. Como se Noé tivesse o poder de redimir a humanidade. E como é que Noé vai fazer isso? Qual vai ser o meio que vai se acontecer isso? Esse meio vai ser através do dilúvio. Nós vimos aqui, toda essa linha de pessoas são pessoas que nascem e recebem a instrução de conseguir dar continuidade ao conhecimento do Eterno. Se a gente fizer uma alusão, até Lameque, em hebraico, em português, até Lameque todo mundo teve conhecimento de Adão. O próprio Lameque teve conhecimento de Adão. O único desses, antes do dilúvio, que nasceram e não teve contato com Adão, não conheceu Adão, foi o próprio Noé. Quando Noé nasceu, o Adão já tinha morrido. Então, veja, até Lameque, em hebraico Lemer, ele já tinha conhecimento de Adão. Então, receberam de Adão ensinamentos. E o Noé não recebeu. Mas o Noé vai ser o homem que vai mudar. Então, na próxima viagem nossa pela Bíblia, nosso vídeo Viajando pela Bíblia, nós vamos falar pós-dilúvio e a mudança de como Deus vai dar sequência a essa sequência, a essa continuação. Na próxima Viajando pela Bíblia, nós vamos ver pós-dilúvio e como Deus faz uma mudança para que esse conhecimento dele seja espalhado pelo mundo. Eu espero você na nossa próxima viagem. Se inscreva no nosso canal, dê seu like, ative o sininho para você ser notificado toda vez
que a gente postar um vídeo e que Deus abençoe vocês grandiosamente.